Olá, eu sou Thaís, sou consultora da saúde técnica. Vou falar para vocês agora sobre o ACUS, que é um laser de alta potência da HTM. É um laser de depilação, gente. Por que alta potência? O equipamento gerador de laser de alta potência vai ter finalidades um pouco diferente do que aquelas canetinhas de laser de baixa potência. Alguém se recorda aí? Aqueles lasers que a gente faz em reabilitação, para a parte de estética, aquelas canetinhas são lasers de baixa potência, que a gente está tratando de um laser de alta potência. Bom, eu sou Thaís, sou consultora aqui da Saúde Tech, né? Sou enfermeira esteta, pós-graduada em saúde estética, tenho experiência aí como aplicadora de laser também, clínica, né? Vou colocar meu ponteiro aqui no laser. Tenho uma experiência aí com vários outros equipamentos de vários fabricantes. E eu falo para vocês assim, minha percepção clínica é que o Acus tem muito a oferecer para vocês. Eu espero que vocês gostem. E o que é o laser, gente? O laser é uma amplificação de uma luz estimulada por uma radiação, tá? O raio laser é formado a partir de fótons de um material. Bom, o que vai acontecer? Dentro do gerador de laser, que é a máquina, ali vai ter um material que é energizado, né, pela energia elétrica, né, de alta potência, vai estimular com aqueles elétrons, né, daquele material dentro do gerador de laser, liberem fótons. Os fótons são partículas de luz que é formado pela energização de átomos. Então, quando os elétrons pulam de camada e voltam ao estado fundamental, soltam fótons, que é o que a gente conhece como luz. Assim é também com a luz branca, né? A gente precisa da energia elétrica para passar naquele gás que tem dentro da lâmpada de luz para energizar e emitir fótons, que é o que ilumina o ambiente. Então, o laser é uma luz estimulada, uma amplificação de luz estimulada por uma radiação. E aí, o laser, né, a luz, né, comparando ainda a luz branca com laser, né, a luz incandescente, tem vários comprimentos de onda, porque a luz, né, branca, elas são vários comprimentos de onda combinados para formar a coloração branca, né? E o laser, ele é uma cor só, é um único comprimento de onda. E aí ele vai ter um direcionamento de um único comprimento de onda. Fazendo aqui um comparativo ainda, né? Pensando aí em casos de depilação, a gente tem a luz pulsada, que trabalha com uma luz, né, com uma lâmpada branca, que normalmente a gente coloca o filtro de corte para fazer um filtro dos comprimentos de onda que o equipamento pede para fazer vários tratamentos, seja para depilação, pode ser feito também rejuvenescimento, tratamento de manchas. Então, a luz pulsada tem mais indicações, só que trabalha com mais cores, né? E ela tem uma ação mais dispersa no tecido aqui, né? Ela vai entrar de forma mais dispersa, causando também mais aquecimento do tecido. Então, ele, para a depilação, ele tem um pouco mais de restrição, ele não pode ser feito com todos os fototipos de pele, enquanto o laser, ele é mais objetivo, mais direcionado para a depilação, tá? Ele é mais específico para a depilação, podendo fazer todos os fototipos de pele, tá? Das peles mais claras às peles negras. E aí, laser, gente, tem características próprias, né? Ele é, então, monocromático, ele é só um único comprimento de onda, uma luz pura da mesma cor, tá? Ele é coerente, as ondas coerentes, elas são sincronizadas no tempo e no espaço. Então, aquela onda, ela vai ser totalmente sincronizada no tempo e espaço, né? Uma única direção ali no mesmo comprimento de onda, no mesmo ritmo. De forma colinada, na mesma direção, ela não diverge no ambiente, tá? Então, ela vai ser daquela maneira pontual ali, tá? Então, a coerência faz com que as ondas sejam sincronizadas e a colimação que ela seja pontual numa única direção. E aí a gente tem que entender parâmetros de laser, né? Os parâmetros de laser têm a ver com que a gente vai ter que evoluir no tratamento ou mudar na tela do equipamento, né? A energia em calor que a gente entrega é medida em joules, né? Energia em joules em calor. Quando a gente faz os métodos de aplicação, por exemplo, varredura, a gente faz aquela aplicação concentrando uma energia em calor no local, tá? Então, joule, energia em calor. A fluência é a energia entregue por unidade de área de acordo com o tamanho do aplicador. Aqui, gente, tem muito a ver com o tamanho do aplicador e também durante o tratamento é esse parâmetro que vocês vão mudar, né, a cada sessão,
tá? A fluência normalmente a gente chama de potência. Ah, a potência do equipamento tá baixa, tá alto, tá esquentando, não tá sentindo nada, aumenta a potência. Geralmente a gente está falando aqui é da fluência, tá? Energia em calor entregue, né? Pela medida do aplicador, tá? A gente tem também o Hertz, que equivale a um ciclo por segundo. O que que é o Hertz, por exemplo? Quando eu passo o modo pontual, que eu só encosto o aplicador e disparo, ele está dando um disparo por segundo. Cada vez que eu aplico, ele dispara, né? E aqui equivale a um ciclo por segundo. Então, se eu colocar, por exemplo, uma fluência lá de 10 joules de calor, né, em 1 Hz, ele vai dar um disparo de 10 joules por segundo. Se eu colocar o equipamento para trabalhar, né, no modo varredura, que faz vários disparos numa área fazendo movimento, geralmente ele trabalha em 10 Hz, que é 10 disparos por segundo. Então, Hz equivale ao ciclo de quantos disparos por segundo eu vou dar com o equipamento, tá? Quando eu estou manuseando ele, ele vai dar vários disparos, né, na aplicação. Então, Hz é quantidade, né, de tempo e quantidade de disparos. A duração de pulso é o tempo que o laser permanece na pele, tá? Geralmente é em milissegundos que o laser de depilação faz. O que que é isso? Quando eu escolho fototipo, né? Eu quero escolher ali fototipos, geralmente vocês vão ver a classificação de 1 a 6. Quando eu tenho fototipos mais baixos, eu posso fazer a dosagem daquele laser quando eu disparo em um tempo mais curto, por exemplo, 30 milissegundos, tá? Porque a pele mais clara, ela não tem tanta melanina concentrada na superfície. E quanto mais eu vou subir no fototipo, maior vai ser a duração de pulso para eu depositar aquela energia um pouco de forma mais lenta. Às vezes é a mesma quantidade de fluência, mas aí, dependendo do fototipo, vai mudar a duração de pulso, né? Fototipos mais altos, a duração de pulso tende a ser maior, para ele depositar de forma mais leve. É como se, por exemplo, a pele mais branquinha, né? Fototipo 2, 1, a gente desce uma marretada de uma vez. E fototipo 5, 6, a gente entregasse essa energia como um tapinha de luva, tá? Às vezes a mesma quantidade de energia, porém uma duração de pulso maior, para proteger a pele mais pigmentada. Já já vou falar melhor para vocês, tá? Isso aqui, gente, mais na parte prática que vocês vão absorver mais, tá? Mas aqui é uma introdução para vocês terem conhecimento. E o que então o laser ele faz então no folículo piloso, na pele, né, para a gente fazer o processo de epilação? A gente tem então o folículo piloso, que é o que eu quero atingir com o laser, tá? Aqui na base do meu folículo, eu tenho uma região chamada bulbo, que é a zona de proliferação do folículo piloso. Essa zona de proliferação, eu tenho queratinócitos, melanócitos, tem um invólucro de colágeno aqui. E aqui estão as células germinativas, né? A gente tem o melanócito que produz a melanina do pelo. E eu tenho também a papila dérmica, que é essa estrutura aqui no meio, onde eu tenho vasos sanguíneos, né? Uma zona ricamente vascularizada que vai levar a nutrição para o meu bulbo, né? E todos os tecidos aqui produzirem o pelo, né? E aí, qual que é o objetivo, então, do laser? Ele vai ter afinidade com o cromoforo-alvo melanina, tá? A melanina, ela do pelo, né? Ele vai ter afinidade com melanina, por isso que é importante também saber o fototipo, porque na epiderme aqui, né, eu tenho melanina da coloração da pele, porém no pelo também. Mas então, eu vou raspar meu pelo aqui, encosto o aplicador, vou fazer o disparo. O calor do laser vai descer pela haste capilar, vai chegar aqui no bulbo, o bulbo está preso à papila dérmica e eu causo uma microlesão controlada aqui pelo calor, chegando a 65 graus. Cheguei a 65 graus, faço uma termocoagulação da minha papila dérmica. Então, eu consigo fazer uma coagulação. Coagulei, destruí a papila. Esse processo é o que a gente chama de epilação, tá? Epilação com E mesmo, que é quando eu consigo fazer essa destruição. Porque a depilação com D de dado é o fato de você remover os pelos. Pode ser por pinça, com gilete, né? Com qualquer outro recurso. Mas o fato da gente destruir por termocoagulação é processo de epilação, que é o que a gente faz com laser. Ah, mas eu vou falar isso com o meu cliente? Não precisa. Vocês vão vender o tratamento como
a depilação a laser, tá? Mas esse é o termo técnico, para vocês saberem que artigos, né? Geralmente, quando você vai mais para a parte científica, esse termo depilação é referente a esse procedimento mesmo. Então, o efeito fisiológico por fototermólise seletiva, né? Ele é seletivo para o cromóforo específico, que no caso é melanina. É uma lesão térmica localizada, né? Então, por exemplo, aqui é pelo, né, gente? A gente faz com pelo raspado, aqui é só uma imagem, né? Mas o ideal é a gente estar com o pelinho aqui raspado. E aí, quando eu jogo laser, eu vou fazer essa ação térmica aqui no meu bulbo, né? Da minha papila dérmica. Mas também tem uma ação chamada de ação fotoquímica, porque a absorção dessa luz, esse calor emitido aqui, absorvido pelo cromóforo alvo, né? Que é a melanina, a gente tem uma reação fotoquímica de dissipação de energia em forma de calor. Então, o pelinho que estiver próximo também vai absorver essa energia e pode absorver essa energia como forma também de termocoagulação. E assim eu consigo pegar pelos próximos aonde foi disparado o meu aplicador, tá? E aí a gente faz, né, esse processo, então, várias vezes, né? Se fosse uma vez só, seria ótimo, né? Porém, a gente tem um ciclo de crescimento no corpo. A gente consegue fazer a epilação somente quando o pelo está na fase anágena, que o bulbo dele está preso aqui à papila dérmica, tá? Esse processo aqui, que a gente faz na aplicação, geralmente a primeira sessão que se fala que viu muito resultado, porque a maioria dos pelos estão na fase anágena, né? Então, a primeira sessão é que você mais consegue visualizar o resultado. Isso é qualquer laser, tá, gente? Aqui eu tô falando parte geral de laser mesmo. Então, quando o pelo está na fase anágena, que ele está com o bulbo preso à papila dérmica, a gente consegue jogar o laser, o efeito do laser e fazer esse processo de epilação. Quando ele está na fase catágena, o bulbo já saiu, já desprendeu da papila dérmica. E aí ele vai tendo a fase telógena, que ele vai estar em queda de fio, né? Muitas vezes a gente passa a mão nos pelos, né? E muitas vezes não dá para saber onde está preso. Não tem como saber qual ciclo que tá, porque o pelo está preso à pele, né? Então, a gente tem então esse efeito mesmo só na fase anágena, tá? E aí, a gente precisa fazer várias sessões com intervalos, né? De 30 a 45 dias em sessões, justamente para a gente pegar o máximo número de pelos possíveis na fase anágena. 6 a 10 sessões, né? Essa variação de sessões depende muito de pessoa para pessoa, quantidade de pelo e vários outros fatores, tá? Mas é melhor você vender para pessoa, realmente, né? Vender assim, falar para o seu cliente que pode variar, né? Mas geralmente é de 6 a 10 sessões para a gente fazer esse tratamento, tá? Para a região. Importantíssimo o seu cliente não deixar de faltar as sessões, senão ele perde o ciclo do tratamento. Geralmente, esse ciclo, 30 a 45 dias, 30 dias áreas menores, barba, virilha, né? Axila, 45 dias áreas maiores. Ah, mas se meu cliente vem e faz uma sessão de tudo, pode ser só com 30 dias, mesmo que áreas grandes, tá? Normalmente, quando é a pessoa que está alocando equipamento, a gente indica sempre a pessoa fazer os clientes dela 30 dias, e às vezes você não pode pegar, né, bem esse ciclo de forma efetiva. Mas o que acontece na prática clínica hoje no mercado? Às vezes, uma perna, peito, costas, como o ciclo é mais demorado, às vezes demora mais sessões para ter o resultado definitivo, né? O resultado efetivo, tá? Porque depilação definitiva em literatura é só após 5 anos não crescer pelo nenhum, tá? Então, intervalo 30 a 45 dias, 6 a 10 sessões, com uma epilação duradoura, né? Que hoje na literatura sabe-se que só após 5 anos sem crescer pelo ele é definitivo. Depois que a gente faz todas as sessões, gente, você vai passar seu cliente para a fase de manutenção. O que é isso? Fiz as sessões, quase não cresce pelo mais, em vez de seu cliente vir com 30 dias, você passa ele para vir com 60 dias. E aí, você faz a aplicação só onde tem pelo, tá? Marca na hora, pede para ele com pelo grande para você visualizar. Marca, raspa e aplica em cima de forma pontual, tá? Por que é feito assim? Só onde tem o pelo? Porque tem uma intercorrência chamada hipertricose paradoxal, que se eu utilizar esse calor do laser em regiões que não tem pelos mais, né, onde já teve pelo e não tem mais, pode estimular o crescimento de pelos por aquecimento,
tá? Então, quando eu entrar em processo de manutenção, eu faço só onde tem o pelo. Essa intercorrência que é a hipertrifose, você estimular o crescimento. Por depositar calor, a gente não tem pelo mais. Assim como a gente faz com aqueles LED, laser para crescimento capilar, você está estimulando a circulação local ali, pelo calor. Então, laser para essas áreas que já tiveram pelos, não é indicado fazer, né? Se você já fez e não cresce mais, não faça assim, faça só onde tem os pelinhos, tá? Quando a gente está nesse processo já de manutenção, tá? Que eu tenho um tempo aí sem pelos naquela região, ok? Indicado para todos os fototipos, todas as densidades de pelo e todas as espessuras de pelo, pelo mais fino, pelo mais grosso, muito pelo, pouco pelo, tá? Em questão de fototipo, a gente tem que entender que é importantíssimo para a gente saber dosar exatamente qual que é a energia ali, né, da minha duração de pulso para o meu cliente, dependendo da forma de aplicação, né? Eu tenho que saber ali qual que é o fototipo para a própria máquina conseguir dosar essa duração de pulso. O fototipo 1 é uma pele muito clara, sempre queima, nunca se bronzeia. Fototipo 1, gente, é aquela pessoa assim que é muito branca, bem aspecto europeu, louro naturalmente, muito louro, aquele louro bem amarelo, bem clarinho, olhos claros, né? Até a sobrancelha é louro natural. Quase não tem pigmentação, mas tem melanina, né? Ali na região, né? No corpo. É um fototipo que basicamente é esse padrão europeu mesmo. A gente não tem, quase não tem naturalmente aqui no Brasil, a não ser, né, imigrantes, filhos de imigrantes. Mas aí o fototipo 1, ele nunca bronzeia, tá? Ele sempre fica vermelho, a pele extremamente sensível ao sol. Não é albino, porque albino, ele não tem melanina. O fototipo 1 tem. O fototipo 2 já é uma pele clara, sempre queima e algumas vezes se bronzeia. Seria aquela pele assim branquinha, mais sensível ao sol, mas dá uma coradinha, tá? Mas sempre tem que passar bastante protetor solar, né? E dá uma coradinha. E entra também aqui ruiva, tá? Pelos, cabelos ruivos naturais, que tem uma melanina um pouco mais difícil até de a gente fazer os processos de depilação dos lasers que são só de diodo, que a feomelanina, né? E aqui a gente tem no ruivo o fototipo 2, é uma pele mais clara, sempre queima, algumas vezes se bronzeia. Fototipo 3 já é uma pele menos clara, algumas vezes se bronzeia, né? E é aquela pessoa que às vezes está muito branquela, mas vai pro sol, às vezes começa a ficar vermelhinho, mas passa um protetor ali e dá uma coradinha, pega uma marquinha. Costuma ter os cabelos um pouco, né, mais escuros, né, os olhos mais escuros, então tem essas variações aqui também. Mas é aquela que vai para o sol, começa a ficar vermelhinha, queima, mas depois pega um bronze. Aí, segundo dia de praia, pega mais sol, consegue até passar um protetor e dá uma bronzeada. Parou a exposição solar, alguns dias depois, aquele bronze se perde, sai, a pele não retém melanina, tá? Então, fototipo 3 essa pele que ela tem uma reação de pigmentação, porém, também é uma pele que perde bronze muito fácil. Fototipo 4 é a pele morena clara, raramente queima e sempre se bronzeia. Seria aquela pessoa que tem um aspecto de pele, assim, a gente visualiza um pouco mais amarelada, né? Às vezes até um pouco de miscigenação. Só que também, às vezes, engana, tá, gente? Às vezes você tem uma pessoa que tá aparentemente bem branquinha, mas aí aquela pessoa que primeiro dia que vai para o sol fica morenaça, pega uma cor muito fácil. E depois que passa dias, né, até mês, a marquinha de biquíni se mantém. Esse é o fototipo 4. É uma pele que aparentemente, às vezes pode ser aparentemente branquinha 3, mas pigmenta e mantém a cor. Os melanócitos são reativos, tá? Então, o fototipo 4 tem essa característica. Ai, como é que eu vou saber de 3 a 4, gente? Algumas pessoas a gente até consegue saber, mas é sempre bom perguntar essas características do comportamento da pele dela ao sol, tá? Falta tipo 5 e 6, geralmente a gente engloba todas as peles negras no 5 e 6, e às vezes indígena e falta tipo 5, ou 4 ou 5 também. O fototipo 5, a pele morena escura nunca queima e sempre se bronzeia. Às vezes pode dar uma queimadinha, um ardidinho no sol, mas sempre se pigmenta muito o fototipo 5. E o fototipo 6 é aquela pessoa que não precisa nem de protetor solar, alta pigmentação. E também para a gente fazer uma variação aqui, a gente que dá curso de laser geralmente
faz o comparativo assim. Fototipo 5 é Thaís Araújo e 6 é Lázaro Ramos, né? O casal. E aí o 5 a gente percebe a Thaís Araújo, né? Tem nariz mais fino, boca mais fina, características um pouco menos puras africanas, enquanto o fototipo 6, né? Por questão de etnia, mais pura, nariz mais largo, boca mais carnuda. Então, tem essas características também que ajudam nessa eleição aqui, tá? Em fototipo 5 ou 6. Gente, no geral, na dúvida, sempre escolha o fototipo mais alto. Lembra que eu falei da duração de pulso? Quanto menor o fototipo, a duração de pulso vai ser mais curta. Então, vamos dizer que o laser vai ser mais forte comparado para fototipos altos, que a gente tende a deixar o laser um pouco mais fraco, entre aspas. Na verdade, esse fraco ou forte é questão de adaptação para aquele tipo de pele, tá? Não inventa de colocar fototipo 3 no fototipo 5 para achar que vai dar mais resultado. Não, aí eu causo queimadura porque eu posso reter o calor na superfície da pele, na melanina da pele, ao invés de eu dosar de forma seletiva para a melanina do pelo. Então, a pele negra tem maior risco de queimadura mesmo, justamente porque a melanina vai absorver mais calor, porque tem mais concentração de melanina, já que a gente quer atingir a melanina do pelo, né? A luz do laser vai entrar aqui, vai ter contato com a pele, o pelo vai aquecer e pode reter mais calor, tá? Então, pele negra tem que tomar bastante cuidado. Cuidados devem ser tomados também com regiões pigmentadas, tá? Os fototipos Não, os fototipos do cliente que você classificou nem sempre condizem com todas as áreas, tá? Ainda tem isso. Bom, às vezes o seu cliente é classificado como fototipo 3, mas a região dele é bem escurecida. Às vezes um tom a mais, dois tons. Então é muito comum, por exemplo, você pegar um cliente fototipo 3, a região íntima dela ser fototipo 4 ou até 5. Então, visualizar ali a área daquele cliente, que é uma área que tem mais concentração de pigmento. Assim também é no mamilo, né? Em outras áreas que estejam mais pigmentadas, às vezes uma axila, né? Dependendo do tipo de desodorante, ela pode pigmentar a axila. Então, ter atenção também às áreas mais pigmentadas. Então, para essas áreas, a gente coloca o fototipo mais alto. A gente adapta ali a programação do equipamento para áreas mais pigmentadas. Órgãos genitais, mamilos, né? Que é mais comum. Tatuagem e micropigmentação são regiões escuras que retêm mais luz, criando um risco de queimadura. São áreas que a gente não faz o laser, tá? Em micropigmentação, nem em tatuagem, porque tem pigmento escuro ali e ele pode reter o calor do laser. Então, cuidados nessa região, a gente cobre com esparadrapo branco a 2 dedos da borda. Por quê? Porque tem aquela ação fotoquímica, onde o calor se espalha lá dentro da pele. E pode acontecer queimadura de, às vezes, você não passou em cima, mas passou bem próximo. Então, pode acontecer queimadura, tá? Aqui é um exemplo de uma queimadura em tatuagem, cicatrizou, né? Deu bolha e cicatrizou. Até remover um pedaço da tatuagem, mas foi por queimadura. A gente não quer que tenha essa intercorrência com o nosso cliente, né? E a pele asiática é uma pele onde a gente tem uma surpresa aqui. A pele é aparentemente muito branquinha, porém o asiático ele tem mais concentrações de melanócitos altamente reativos à luz e grande quantidade. Então, normalmente chamam-se de pele amarela, né? Que ela tem uma coloração um tom diferente pela sua concentração de melanócitos. E quando ela pega sol, eles não ficam vermelhos, eles ficam com a pele com o comportamento como fototipo 4 ou até 5, tá? Então, a pele asiática você considera a partir de fototipo 4, por ele ter essa questão aqui da etnia mesmo. Comparado com a pele, que a gente chama de caucasiana ocidental, né? Pele de origem europeia, branca, tá? Então, a pele asiática assim, tem essa característica própria da própria genética dele ser mais adaptada ao sol, tá? E aí, né, vamos falar um pouquinho então agora do laser, né? Já que eu falei um pouco do que é o tratamento do laser, né? Sobre o que é o laser, vamos falar do laser Acros. É um lançamento da HTM, tá? Ele foi lançado no final de 2021. Então, um equipamento novo no mercado. A gente está agora estou gravando agora em novembro de 2022. E
É um equipamento que está ganhando muito bem o mercado porque consegue adaptar, né, a aplicação a vários fototipos. A gente é uma nação muito miscigenada, né? Então, a gente vai ter aqui um equipamento com uma tecnologia de três comprimentos de onda, alexandrite, diodo e Nd:YAG. Bom, e a tecnologia do Aquos, o que tem de tão diferente nisso? A gente tem aqui um equipamento que tem primeiro, né, um dos comprimentos de onda em alexandrite, 755 nanômetros. Então, ele tem um comprimento de onda menor, então ele penetra menos o tecido, né? Fica mais superficial. Ideal para fototipos baixos, pelos finos e mais claros, né? Eu já não tenho tanta melanina no fototipo baixo, então eu posso concentrar energia mais superficial. E, geralmente, gente, pelos mais finos e louros, eles costumam ser um pouco mais superficiais, então o alexandrite faz super bem, tá? E alta afinidade pela melanina. Dos três, aqui é o que mais tem afinidade com melanina e tem pulsos mais curtos. Então, ideal, então, para finalização de tratamento, pelos mais finos e claros, que tem muita dificuldade de serem epulados por alguns outros tipos de laser, tá? O diodo, já é o segundo comprimento de onda que o Aquos trabalha, ele aprofunda, tá vendo? Um pouco mais, 810 nanômetros, indicado para fototipos altos e baixos. Gente, o diodo é o ouro da depilação, padrão ouro no mundo todo. A maioria das máquinas tradicionais são lasers de diodo, tá? Porque ele se adapta a todos os fototipos de pele, muito pelo, pouco pelo, pelo fino, pelo grosso. Então, a referência bibliográfica maior de laser geralmente são diodo, que é um tipo de tecnologia mais comum para depilação. Mas tem um pouco mais de desconforto em pele negra, tá? Então, se também não souber trabalhar, tem risco de queimadura. Profundidade mais moderada, comprimento de onda mais longo, menos desconforto do que o Alexandrite e menor chance de efeitos adversos nos fototipos altos, como eu já mencionei. Nd:YAG é o terceiro comprimento de onda que a gente trabalha no Acros, 1064 nanômetros, então ele penetra mais no tecido, tá? Então, se ele penetra mais, é o ideal para fototipos altos. E faz pelo fino e grosso também. A atuação mais profunda, mas ele tem um porém que é uma redução da absorção pela melanina. Ele tem um pouco de menos afinidade com a melanina, tá? Mas é mais seguro em pele negra. Comprimento de onda, então, mais longo, por isso penetra mais e menor dano térmico. Então, a gente tem esses três lasers, né? Num aplicador só. Mas qual que é a grande chave aqui do nosso Acros? Ele é um diodo triple wave, três comprimentos de onda, três ondas. Ele tem os três que podem ser emitidos de forma simultânea. Eu não escolho se eu vou usar alexandrite, diodo e Nd:YAG. Eu escolho na tela do meu equipamento as características da pele e pelo, e o próprio equipamento é que vai escolher, né? Mas ele faz uma emissão de mais de um tipo de comprimento de onda, ele não separa se vai usar um ou outro, não, tá? Essa emulsão simultânea, ele faz com que se adapte a todos os tipos de pele e espessuras de pelo. Isso que é tão interessante dele, tá? Então, ele direciona melhor para a característica que meu cliente precisa. Então, os modos de aplicação, né? Já que eu tenho laser de três comprimentos de onda aqui, que adapta a todos os tipos de pele, né? Características de pelo. A gente tem os modos de aplicação também que vão ser ideais a gente saber para conseguir evoluir o tratamento e dar resultado, né? Então, eu falo que laser depende muito também do operador fazer de maneira correta, tá? A gente tem aqui um equipamento que vai te dar uma segurança de programação e aplicação, tá? De forma mais intuitiva. A HTM tem a característica desses equipamentos terem muito a programação de forma mais intuitiva. Ele vai te mostrar lá os tratamentos, né? Como varredura, disparo sequencial e pontual. Geralmente, início de tratamento, a gente começa aqui na varredura, para áreas grandes também, onde eu deposito, né? Vários disparos de energia numa área até criar ali um aquecimento. A gente indica ele para todos os fototipos de pele, início do tratamento, né? Nas 3 ou 4 primeiras sessões, até diminuir consideravelmente o padrão de crescimento e espessura do pelo. O que que é isso, então, da varredura? Às vezes eu pego, imagina uma região dolorosa, como barba, virilha, que eu tenho pelos grossos e profundos, às vezes tem mais de um pelo saindo do mesmo folículo. E aí, quando essas regiões têm essa alta concentração de pelos, pelos grossos,
imagina que vai aquecer cada raiz de pelo ali a 65 graus. É bem dolorido, né? Se eu fizer principalmente em modo pontual. Então, a varredura é uma indicação principalmente para grande quantidade de pelos, tá? Ou regiões grandes. E aí eu faço essa varredura primeiro para a gente diminuir o padrão de crescimento, porque depois que remover os primeiros pelos, né, mais grossos, aí ficam os pelos um pouco mais finos e crescimento mais falhado. Aí eu posso evoluir o tratamento. Então vai ser mais início de sessão, 3 a 4 sessões, tá? Em uma grande área, né, de 300 centímetros quadrados, seria um quadrante de 10 por 30 em perna, de 10 por 15, dá 150 centímetros quadrados, 75, que eles colocam nessas medidas, em centímetros quadrados, porque o equipamento vai com uma reguinha para você demarcar. E aí, né, para densidade e espessura alta de pelos, você coloca ali marcado na região, em modo SHR. Todo equipamento de varredura vai estar escrito que é modo SHR, que não preocupa que na tela vai ter escrito como varredura. Mas esse que é o famoso modo SHR, que é o aquecimento gradual, né, daquela região. E aí você aquece igual uma radiofrequência aos poucos. Depois você vai sentir uma sensação de pinça, que é a sensação de coagulação da papila dérmica. Tá? Esse é o objetivo. E a energia acumulada naquela região de forma volumétrica. Então, a gente faz uma demarcação na área, tá? Coloquei o quadrante ali e eu faço aplicação somente dentro do quadrante para acumular energia. Terminou essa região, eu vou para o segundo quadrante. Gente, muito importante isso. Às vezes eu vejo gente, né, que faz treinamento, ensino, marco, e às vezes a pessoa, não vou marcar não. Aí da cabeça da pessoa, em vez de aplicar dentro, aplica uma coxa inteira, não vai dar resultado. Então, a varredura é importante você saber exatamente a área de aplicação para aplicar dentro daquele quadrante, para o calor ser distribuído de forma mais homogênea. Aqui é um exemplo da varredura, né? Aplicação do Acros. Aqui está uma área, um quadrante de 10 por 30. Eu tenho que aplicar ao longo de todo o quadrante. Tá? Esse vídeo aqui foi um treinamento, não tá tão lindo como eu gostaria, não, né? Mas aqui vai o ideal você vir, né? Desde baixo até lá em cima, né? Varrendo toda a região. Dependendo do tamanho da área, no equipamento vai ter um tempo já em segundos, então vai ficar em contagem regressiva enquanto você faz a aplicação. E vai aplicar até o tempo terminar, tá? O próprio equipamento vai apitar para você parar a aplicação. Vocês viram aqui que tem vários disparos por segundo, ele trabalha geralmente em 10 Hz, então 10 disparos por segundo, eu tenho que fazer movimento. Se eu manter parado ali, ele vai dar vários disparos no local só. Então eu tenho que varrer a área e distribuir aquela energia dentro do quadrante todo, né? Aqui o ideal é a gente vir lá de cima para baixo de forma mais homogênea, tá? Disparo sequencial, por exemplo, fiz varredura na região, está crescendo de forma falhada, os pelos estão mais finos, eu posso evoluir o tratamento com disparo sequencial. Pode ser feito de fototipo 1 a 6 também, todos os fototipos, tá? Mais no meio do ciclo de tratamento, quando esse padrão então de crescimento dos pelos está mais alterado. Está muito falhado, o pelo está um pouco mais fino. Aqui fala a partir da quarta ou quinta sessão, né? Indicação do fabricante. Então, vai ser um pontual pressionado, tá? Eu vou fazer um arraste na região, vários disparos no mesmo ponto com acúmulo de energia, né? Que tem as fluências que vão ser alteradas no equipamento. Isso aqui não precisa preocupar, que quando eu coloco os protocolos, ele já direciona para você, tá? E como é que é feito o disparo sequencial? Aqui eu fiz um desenho só para mostrar a sequência mesmo, para você observar que é uma forma aqui de você direcionar de forma geométrica mesmo. Ó, eu fiz a passada, vou passar para a linha de baixo, e aí é como se fosse um pontal arrastando, eu vou dissipando aquela energia. E aí, por exemplo, fiz uma vez, o cliente sentiu uma fisgadinha, ótimo, fisgada foi leve, posso fazer uma segunda passada? Posso. Agora, se a primeira passada for dolorida, a gente não faz uma segunda, tá? Aí, no caso, né, essa cliente aí sentiu bem levinho, aí eu vou fazer uma segunda passada. Em maneira, né, na forma contrária ali. Eu fiz, né, na horizontal, aí eu tô fazendo mais vertical.
A gente não faz essa marcação, tá? Essa marcação onde tem lápis branco, o laser não absorve o calor, tá? O branco reflete a luz. Aqui foi mais para demonstrar mesmo o caminho que eu estava mostrando na aplicação, ok? Deixa eu voltar para o meu ponteiro aqui, né? Então, né, depois que eu fiz esse disparo sequencial, que eu acumulo muito mais energia na aplicação, né, vamos dizer que a aplicação é mais forte no disparo sequencial, quando eu quero também evoluir o tratamento só onde tem pelo, eu posso ir para o pontual. O pontual é o que mais acumula energia. Eu encosto e disparo só naquela região. Então, eu dou, vamos dizer, um tiro de energia bem concentrado. Então, o disparo pontual, modo HR, né, como a gente vê em vários equipamentos, ele vai variar no equipamento em influência de 1 a 100 joules, né, no equipamento. A duração de pulso, quando você coloca, ele vai variar. Ele vai estar lá no automático que é 3 milissegundos, 100 ou 300. Também tem algumas características aqui de frequência que muda de acordo com o fototipo, tá? Mas, de toda forma, quando você vai fazer na tela, deixa eu pular isso aqui só para mostrar para vocês, lá vai estar fototipo de 1 a 6, você vai escolher densidade e espessura de pelo, automaticamente ele vai te dar tudo, tá? Então, ele mesmo vai calcular isso para você. Então, vai ser indicado para médias e áreas de tratamento com baixa densidade e espessura de pelos mais finos, né? Independente do fototipo de 1 a 6, tá? Pode ser feito sim até fototipo 6, principalmente porque a gente tem o laser de Nd:YAG aí na tecnologia do equipamento, então torna-se mais seguro. Pode ser utilizado no final do ciclo de tratamento, onde os pelos já estão com densidade baixa, né? A gente está com pouco pelo, mais fino, e demanda maior deposição de energia. Gente, quanto mais fino o pelo, mais energia eu tenho que depositar sobre ele para ele conseguir absorver. Às vezes o pelo também fino pode ser claro. Se eu tenho menos melanina no pelo claro, ele não absorve tanta energia quanto o pelo escuro e mais espesso. Então, a gente vai evoluindo o tratamento sempre, além do modo de aplicação, evoluindo também a dosagem da fluência, que é energia em calor, porque ele precisa de mais energia para conseguir absorver aquela luz quando o pelo é mais fino, tá? Então, né, precisa de maior deposição de energia em áreas pequenas, como o busto, por exemplo, independente do tamanho da área também, quando é finalização de tratamento. Por exemplo, vou fazer axila. A minha axila não tem mais pelo, às vezes tem um pelo aqui, outro aqui embaixo. Então, eu faço só onde tem pelo. Peço para cliente com ele grande, né, raspo e aplico só ali, tá? Ou pulso, que às vezes a primeira sessão pode ser feito. Vem, encosta, dispara, encosta, dispara, encosta, dispara, tá? Então pode ser feito em regiões pequenas, mesmo que seja a primeira sessão, ok? Então, aqui em resumo, né? Aplicação em áreas, né? Com muitos pelos em áreas médias e grandes, como perna também, começar com varredura, 3 sessões iniciais, aqui o protocolo do fabricante, né? Disparo sequencial a partir da quarta ou quinta sessão, quando eu tenho um menor padrão de crescimento, e pontual só em finalização onde tiver pelos, tá? Mas assim, se durante esse processo aqui, né, você vê que às vezes uma primeira sessão, às vezes fez uma perna do cliente, o pelo dela naturalmente já é mais fino, às vezes fez uma varredura e reduziu muito o crescimento. Pode mudar para um disparo sequencial na segunda, terceira sessão? Pode. Se você observar que aquele crescimento de pelos ali está alterado, se está mais falhado, o pelo está mais fino, isso tudo vai de uma avaliação, tá? Geralmente, quem já tem contato com laser, já trabalha com laser, fica mais fácil observar isso. Se não for o seu caso, se você vai começar a trabalhar com laser, você pode seguir dentro desse padrão, mas você vai ver que às vezes com umas poucas primeiras sessões você já consegue pegar esse feeling de saber ali avaliar a forma de aplicação. E muito importante também falar com o cliente que a forma de aplicação durante o tratamento vai mudar para a evolução do tratamento, tá? Lembrar de informar o cliente das alterações, né? E áreas pequenas como o bolso, por exemplo, quando você fizer modo pontual, evoluir 2 joules a cada sessão. Esse resumo aqui, gente, eu fiz, mas principalmente para quem já está aí trabalhando com laser, às vezes está com dúvida da evolução do tratamento. Então, eu já deixo essa tela aí para deixar de lembrete, tá bom? Mas sempre, sempre evoluir no modo pontual, fluência, disparo sequencial também e na varredura. Na hora da prática, né, vocês vão ver que a cada sessão
Além do modo de aplicação, a fluência em calor também é alterada para a gente subir o calor e conseguir mobilizar mais pelos, tá? Pré-aplicação, né? A gente tem os cuidados. Pele bronzeada a gente não faz, tá? Quando o cliente acabou de chegar de um bronzeamento, acabou de chegar de uma praia, na verdade, é uma contraindicação relativa, né? Eu fui para a piscina fim de semana, quero fazer. Hoje é segunda, eu fiquei domingo todo na piscina. A gente espera 7 dias. A pele exposta ao sol ela fica altamente sensível, tá? E pode causar intercorrência com laser. Então, bronzeou, espera 7 dias. Ah, eu vou para a praia fim de semana, hoje é sexta-feira. Não, a gente não faz o laser hoje, tá? Tem que ser 7 dias antes da exposição solar. Caso seja aquele bronzeamento com produto químico, jatos de, né, aquele jato de bronzeamento, a gente espera, o ideal é esperar 15 dias, tá? Bom, gravidez, né, de forma ética a gente não faz. Uso de Rocutan. Rocutan é uma medicação que deixa a pele extremamente fina e sensível e reativa à luz. Ideal a gente não fazer. Áreas com herpes ativa, né? A gente pode contaminar a ponteira além do herpes, né? Mesmo se a pessoa não esteja ativa, o laser, se a gente fizer próximo à região que tem herpes, a gente pode ativar. Geralmente, quem tem herpes sabe já o que fazer no tratamento. A pessoa já tem as medicações tomadas dela, né? Ácido clareador, se estiver usando na região que eu vou tratar, a gente interrompe 7 dias antes, tá? Não pode, senão pode queimar, tá? Tatuagem, a gente passa longe, como eu mostrei, pode causar uma queimadura. E doenças de pele, como psoríase, dermatite de contato, erisipela, outras que deixam a pele escamando ou presente feridas. A pele tem que estar íntegra, não pode. A vitiligo, né? Vitiligo é uma doença autoimune que os melanócitos se comportam de maneira diferente, a gente não faz. É uma doença sistêmica, mesmo que não seja na região que tem o vitiligo, melhor não fazer, tá? Doenças autoimunes em geral, como lúpus, esclerose múltipla, artrite reumatoide, a gente não faz, evita, tá na dúvida, dependendo da doença, pede indicação, né? Liberação do médico responsável. Manchas na pele, né? Se é uma mancha suspeita que tá crescendo, tá diferente, apareceu há pouco tempo, manda pro dermatologista. Ah, uma mancha de nascença, nunca teve problema nenhum, tá aqui perto da área, na região de virilha, ou região, às vezes, que você já vai fazer uma axila. Se for de nascença e não é uma mancha que tem alteração, pode ser feito. Atenção que, se for uma mancha extensa e for muito mais escura, você tem que alterar o fototipo para tratar na área, tá? Lesões malignas de câncer a gente não faz, né? Em paciente oncológico. Ah, eu fiz tratamento de câncer. Quanto tempo posso fazer depois do tratamento? É ideal avaliar o tipo de câncer, mas geralmente é 5 anos depois que o paciente fez o tratamento, é que ele está liberado para fazer alguns procedimentos, tá? Para procedimento, a gente avalia o fototipo, quantidade de pelos, diâmetro e cor, integridade da pele na região tratada. A gente limpa a área, né, de desodorante, ou filtro solar, ou maquiagem, ou cremes hidratantes, né? Não pode estar com cosméticos, nem desodorante. A gente higieniza a área, tá? A higienização da área, já adiantando, pode ser com clorexidina, tá? Sem ser alcoólico, né? O degermante ou a solução. Pode usar aquele lenço umedecido de neném também. Lencinho umedecido para neném, a gente limpa a área sem álcool, tá? Lenço sem álcool pode ser realizado e fica prático da gente trabalhar. A tricotomia, remoção de pelos por lâmina ou aparador de pelos. Não faça tricotomia com nada que retira pela raiz, como cera e pinça, tá? A gente precisa da raiz do pelo bulbo preso à papila dérmica, seria a pinça da arranca. Pele hidratada e sem danos. A pele hidratada, ela se manter hidratada, né? Ao longo do tempo até o dia do mês. Então, a pele que está descamativa, que o cliente não tem hábito de hidratar, é uma pele que tem tendência à descamação ou mais ressecada, pode ser mais sensível ao laser. Evitar o uso de ácidos na área 7 dias antes do procedimento, tá? Cuidados com o aplicador, a gente usa clorexidina alcoólica para higienizar, né? A clorexidina, ela é antisséptica. Pode usar o álcool isopropílico? Pode, porém o álcool, com o tempo, o álcool 70, ele vai ressecando esse material da ponteira de plástico, tá? Então, o ideal mesmo é a clorexidina. E a gente embala a ponteira também com plástico filme. Pode ser feito esse plástico, né? Até muito bom quando a gente faz isso, principalmente na frente do cliente, a gente embala a ponteira.
tá? Por quê? Imagina que você vai fazer virilha de um cliente, você vai fazer um busto do outro cliente. Nem sempre a gente higienizou a ponteira, né? Às vezes a gente vai fazer rápido, com pressa, a gente às vezes não está totalmente higienizada com os produtos. Então, quando a gente utiliza o plástico, a gente veda, né? A gente isola aquela parte interna da ponteira e fica mais higiênico, tá? Passa uma vez só, sem deixar bolhas na lente, aqui tem que estar esticadinho, não pode estar dobras nem bolhas. Uso do óculos, né? Do operador, né? O laser, apesar da gente ver aquela luzinha vermelha que está emitindo, a luz vermelha ela é colocada porque o comprimento de onda do laser a gente não enxerga, tá? E colocar o óculos do paciente. Se eu der um disparo acidental ao meu cliente e estiver sem óculos, sem proteção, e o disparo acidental for em direção aos olhos, eu posso cegar meu cliente, vou causar alguma lesão séria. Então, sempre o cliente tem que estar com óculos que veda tudo. Ah, eu vou fazer perna. Você não sabe se às vezes eu vou levantar a ponteira em direção a ele, né? Então, a recomendação é essa. Bom, o que que causa queimadura? Um dos motivos. Aplicador não totalmente acoplado, tem que estar acopladinho, tá? Aqui 90 graus, pode dar até um apertinho na pele. É importante estar totalmente acoplado. Se eu aplicar com ele um pouquinho fora da pele, né, com uma distância, ele pode, o laser, agregar mais na melanina da pele do que entrar para a pele e para o pelo, né? Então, risco de queimadura quando o aplicador não está totalmente acoplado. Bom, cuidados pós-procedimento. Pode utilizar um gel calmante, né? Ou cremes de hidratação dermatológicos, como CeraVe, Cetaphil, se a pele estiver irritada, né? Estiver quente, né? Para você proteger aquela pele e dar uma acalmada. Exposição ao sol, bronzeamento artificial sobre as áreas tratadas somente após 7 dias, né? Ou 15 se for artificial, né? Aplicar fator de proteção, né? Protetor solar, fator 30 ou maior. Se você for de uma região mais quente, o cliente às vezes vai embora andando, né? Fez, por exemplo, Pardo, regiões que ficam mais sensibilizadas, porque aquece mais, né? Sempre passar protetor solar no pente e mandar ele embora com o protetor. É importante ter na clínica, tá? Se isso condiz com a sua senioridade do seu dia a dia. Vale muito a pena você ter em cabine mesmo. Você está garantindo que o seu cliente está indo protegido. Evitar o uso de ácidos na área, evitar esfregar a pele agressivamente ou usar esfoliantes na região. Por exemplo, eu fiz perna inteira hoje, vou em casa, pego bucha e esfrego. Gente, irrita, tá? A pele fica sensível. Aparentemente não tá, mas fica. Depois você só descobre depois que você irrita ela. E fontes de calor também, como banho muito quente, pode irritar a pele também. Né? A hidratação, como eu falei, cremes dermatológicos. Recomenda-se evitar roupas muito apertadas e atividade física por 24 horas para evitar fricção da área tratada com roupas e suor. Irrita muito a pele, tá? Se eu vou fazer uma virilha, né, e quero chegar em casa e ir para academia, não é recomendado, tá? Então, evitar. Logo após o procedimento, isso aqui é o que a gente quer ver, principalmente, gente, aparece mais quando é pelo grosso, tá? Eritema perifolicular. É lindo quando aparece isso aqui. É sinal que aquele bulbo ali estufou dentro da pele, tá? E aí aparece esse sinal clínico aqui, não se assuste. É o que a gente gosta de ver que é o edema e eritema perifolicular. Geralmente região de barba, região que tem pelo muito grosso, que dá esse sinal clínico. Não é todo mundo também que dá na hora, né? Às vezes dá depois, aparece depois, mas é mais comum em pelos grossos, tá? Sinal clínico que houve coagulação da papila junto ao bulbo. Garantia de resultado, então, assim, apareceu, não assusta, hidrata, porque vai ficar mais sensível. E geralmente os pelos mais grossos que aparecem mesmo, tá? Mas apareceu isso aqui, pode ficar tranquilo que isso não é queimadura, tá? Eu falo que é muito comum ter gente falar achando que queimou o cliente com isso aqui. Não, isso aqui é sinal clínico que teve a coagulação da papila dérmica ali. Intercorrência é o que a gente não quer, né? Não quer de jeito nenhum. Mas pode acontecer, a gente está sujeito, né? Alergia normalmente é edema, vermelhidão, coceira mais intensa, região aquecida, pode ser o gilete ou outro fator, tá? Laser não se sabe exatamente se realmente dá alergia, mas geralmente é mais o gilete. Peles hipertensíveis pode ter uma ardência e uma coceirinha, que é um prurido, uma reação esperada e passageira em peles sensíveis, né?
Utilizar hidratante, evitar fontes de calor, evitar coçar. Queimadura já é quando a gente tem, né, formação de crosta, né, que é casquinha, bolhas e pontos escurecidos. É ocasionado por potência ou energia maior que a pele pode suportar, tá? Aqui é uma queimadura, tá? Isso aqui foi um mau acoplamento, nem foi só questão de energia alta. E aí deu essa bolhazinha aqui, né? É uma região de barba, tinha uns pelinhos aqui até um pouco mais espalhados. E depois de um mês, né? Deu a bolha, tratou e ficou manchado porque a pessoa também não passou protetor solar, tá? Como é que a gente procede? Gente, anexa a foto do cliente da intercorrência desde o primeiro dia. Você vai carregar esse cliente nas mãos, né, no braço, carrega ele para sua vida. Dá atenção desde o início, que ele se sente acolhido, tá? Bom, aqui tem uma sugestão de tratamento, né? A gente, como profissional que não é médico, a gente não pode prescrever medicação, mas aqui eu tenho uma sugestão comum do que se usa, né, no dia a dia de aplicações, com algumas medicações até que às vezes você pode fazer compra sem receita, tá? Mas, gente, sempre tem um dermatologista de confiança para fazer uma parceria, para conversar, para conseguir te indicar o melhor, tá? Aqui é só uma sugestão. É muito comum a gente usar essa pomada chamada Troque, você acha ela como um genérico de cetaconazol e betametazono, tá? Ele é um corticoide, ou de Progenta, se tiver alergia a corticoide, aqui já é indicação com receita médica, tá? Aplicar somente nas lesões com a pele limpa e seca 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, por até 10 dias apenas, tá? 10 dias. Esses medicamentos não podem ser passados em mucosas e sempre tem um dermatologista de confiança. Deu uma intercorrência? Tá inseguro? Manda para o dermatologista, paga consulta que vai ser melhor, tá? Como proceder? Após 10 dias, suspender o uso do corticoide, né? Depois que você passou aqueles 10 dias, suspende. Iniciar com Bepantol Derma, Cetafil ou Cicaplast logo após a secagem de cores ou caso inflamação com crostas 3 vezes ao dia. Essas medicações aqui de hidratação, eles ajudam na regeneração da pele também, tá? Tem um dermato de confiança em parceria, como eu falei. Ah, pode passar Nebacetim, que é um antibacteriano, às vezes a gente usa em casa para pequenas queimaduras, pode, né? Vai ser uma medicação que auxilia, né, na regeneração. Gente, não necessariamente as queimaduras vão dar isso aqui, não, tá? Às vezes pode dar uma casquinha, né? Ou a região tá um pouquinho aquecida, né? Ficou só vermelhinho, aquele de primeiro grau, pode passar um nebacetim? Pode, tá? Mas tem um dermato de confiança aí com vocês. Caso clínico, aqui a gente tem um cliente, né? Na verdade, um cliente nosso da Saúde Tech, foi um dos primeiros lasers que a gente vendeu. Ele chegou para mim falando que ele nunca conseguiu fazer laser na barba porque ele sente muita dor e nenhum laser ele conseguiu fazer. Fiz nele a demonstração com acros, né? Em toda a região de barba, né, essa parte de baixo aqui, na verdade, tá? Do queixo para baixo. 15 dias depois ele mandou foto falando que deu muito resultado, que ele gostou muito e queria comprar. Então, aqui foi um teste clínico, a gente não sabia, né, que ele ia fazer essa comparação, mas é um relato até de um cliente que tem um equipamento que não suportava fazer barba, né, já tentou fazer outras vezes e com outros equipamentos ele não conseguiu. Gente, uma coisa muito importante que eu não mencionei, o que o Acros também tem de proteção para a pele, até para questão de conforto. Além dos 3 comprimentos de onda, ele mantém o resfriamento a -10 graus durante toda a aplicação. Então, aquele frio da ponteira ajuda também a proteger a pele e não aquecer tanto a pele, né? Principalmente nos modos de varredura. Às vezes você pode, por exemplo, quando for fazer um buço, gelar um pouquinho a área antes de aplicar. Então, esse resfriamento da ponteira contribui muito também para o conforto e sucesso do tratamento, tá? Aqui eu tenho, né, axila, foi feito pela própria HTM, 3 sessões de varredura, 2 no modo pontual, né, aqui do jeito que eles fizeram o protocolo. Esses testes clínicos foi antes deles definir aquele protocolo que eu mencionei lá atrás, né, de varredura sequencial e pontual. 2 sessões de varredura, região de peitoral, tá vendo? Área grande, aqui tem que isolar essa tatuagem, então na borda da tatuagem realmente não vai ter resultado. Mas aqui a gente viu que já tá mudando o padrão de crescimento. 2 sessões de varredura em perna de homem, pelo grosso.
Olha como é que já está bem falhado aqui. Eu já passaria um disparo sequencial para evoluir o tratamento, né? Disparo sequencial deposita muito mais energia que uma varredura. Aqui, 3 sessões de varredura, 2 em pontual em barba. E aqui eu coloco um valor médio, gente, de valores, mais para a gente ter noção mesmo, né? Que áreas grandes e áreas pequenas têm valores diferentes, porque a gente deposita mais disparos, mais tempo, né, na sessão. Isso vocês podem consultar de acordo com sua região, né, a sua cidade, a realidade dos seus clientes, tá? Mas tem essa variação de preço dependendo da região, tá? De onde você trabalha e dependendo da região do corpo do cliente, né? Axila a gente gasta médio número de disparos, bolsa a gente gasta pouquíssimo, perna, virilha, a gente vai acabar gastando mais uma perna. Então, né, os preços vão condizer também com o tamanho da área. Em média de tempo, aqui eu coloquei essa parte aqui de tempo, pensando no recebimento do cliente, preparo da máquina e procedimento, tá? Por quê? Porque varia, gente. Áreas pequenas vão ser muito rápidas. Às vezes aqui esse tempo, na verdade, eu coloco só para te orientar em questão de quanto tempo da minha agenda eu posso agendar os clientes. Às vezes eu vou colocar um dia para atender vários clientes de laser. Quanto tempo eu coloco para cada cliente? Vai variar pelo tamanho da área, né? Busca 10 minutos, mas assim, eu te falo que menos de 10 minutos você já libera o cliente. Axilas pode separar de 10 a 15 minutos por tratamento, né? Então vai variando aqui pelo tamanho da área. Meia perna é coxa ou canela. Aqui tá 20 minutos, mas pode separar de 20 a 30 minutos, né? Uma perna completa demora 40 a 60 minutos, então cobra-se mais mesmo, tá? Então aqui varia mesmo, tá? O tempo de tratamento, né? Do tamanho da área. E é isso. Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, pode me chamar no meu contato aqui do WhatsApp da Saúde Tech e eu estarei sempre à disposição.